Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre semelhança de triângulos. Eu já tinha feito uma aula falando sobre semelhança e coloquei congruência no meio, ficou uma mistureba que não deu certo. Eu tirei do ar e vou gravar uma de semelhança e uma de congruência, separando as duas aulas. E sendo bem claro como é que a gente descobre a semelhança dos triângulos. Primeiro, a semelhança dos triângulos é descoberta quando os dois triângulos semelhantes têm os ângulos congruentes, os ângulos respectivamente congruentes. Então, só isso. Se eles têm, falando numa linguagem comum, se eles têm os três ângulos iguais, eles são semelhantes. Professor, pode ter dois? Claro que pode ter dois. Por que que pode ter dois? Porque o terceiro, invariavelmente, vai ser congruente também. Porque tendo dois, o que sobra para o terceiro é 180 menos a soma dos dois. Bom, a gente vai ver isso. Vamos lá já, sem mais delongas, fazer alguns exercícios de semelhança de triângulos. Bom, vamos ver. Nós temos aqui, então, 6 triângulos. São 6 triângulos que a gente vai encontrar se existe semelhança entre eles ou não. Primeiro de todos, é um triângulo que a gente está sabendo que ele é equilátero. Por que equilátero? Porque ele tem os três lados iguais. Se ele é equilátero, ele é equiângulo, ou seja, os ângulos também são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui. Por que eles são iguais? Ué, fácil. Se os três lados são iguais, os três ângulos também são iguais. Dá para provar isso. Não vou provar isso agora, mas podem acreditar em mim. Quem é o semelhante a ele? Um outro triângulo que seja equilátero. Eu tenho aqui, ó. Os lados são iguais? Não, se fossem os lados iguais, quer dizer, os lados são iguais entre si dentro do triângulo, mas não são iguais àquele do triângulo lá, porque se fossem iguais àqueles lados, ele não teria um aqui, ele teria dois. Lá são dois. E outra coisa, se ele fosse igual àquele, seria congruente, não seria semelhante. Aquele é semelhante porque ele tem os três lados iguais também, tem os três ângulos iguais. Se ele tem os três ângulos iguais, ele é equiângulo, ele tem os três ângulos iguais, ele é semelhante. Então, esses dois triângulos, o 1 e o 1, são semelhantes. Vamos ver esse outro aqui. Esse outro ele é um triângulo retângulo, um ângulo reto. A gente já viu que triângulo retângulo tem, pelo menos não, tem um ângulo reto, não pode ter dois, senão não fecha. E eu tenho o que? Os lados 3, 4, 5. Tem outro triângulo retângulo aqui? Tenho. E os lados são 6, 8, 10. Vamos ver se esses lados são proporcionais. O 6 é o dobro do 3? Sim. O 8 é o dobro do 4? Sim. E o 10 é o dobro do 5? Sim. Então esses dois triângulos, vou chamar de 2 e 2, são proporcionais, os lados proporcionais, eles são conhecidos como triângulos semelhantes. E ainda falta uma dupla. É esse aqui. O ângulo de 30 e 50. E o outro ângulo de 30 e 50 está aqui. Aqui. Vamos lá. Ô, professor, mas dois lados, dois ângulos, não tem que ser os três? Olha, gente, são os três aqui. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus. Muito bem, quem respondeu 180 acertou. 30 mais 50, 80. Quanto sobrou para esse ângulo aqui? 100 graus. E aqui nesse, 30 mais 50, 80. Quanto sobrou nesse aqui? 100 graus. Ou seja, os três ângulos são congruentes. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Vou chamar de 3 esse aqui. Esse aqui de 3. Achei os triângulos que são semelhantes. Era isso que o exercício queria. Exercício facinho, né? Mas vai complicar. O pessoal tem aqui um triângulo, dois triângulos, na verdade. E ele quer saber quanto valem CB e CE. CB quem é? CB está aqui. Não, CB está aqui e CE está aqui. Eu já tenho EB, é 4. Então preciso encontrar primeiro CE. Bom, primeiro vamos descobrir os triângulos que são semelhantes. Eu tenho aqui DE
DE é paralelo a AB. Se é paralelo, o que eu tenho aqui? Duas paralelas cortadas por duas transversais. Eu tenho aqui que esse ângulo é o correspondente a esse aqui. Então, esse ângulo é igual a esse. E esse outro ângulo aqui é correspondente a esse aqui. No triângulo grandão, que é o ABC, eu tenho dois ângulos que são congruentes ao triângulo menor, que é o CDE. Se esses triângulos têm dois ângulos congruentes, eles são semelhantes. Mas eles têm um terceiro ângulo congruente, que é esse aqui, que é comum aos dois. Eu precisava desse ângulo também? Precisar não precisava, porque bastam dois. Mas, na verdade, se eu tiver três, melhor ainda. E aí eu tenho que... Esses triângulos são semelhantes. Descolou alguma coisa aqui. E aí o que acontece aqui no caso? Eu posso escrever que os lados homólogos são proporcionais. O que são lados homólogos? Lados homólogos são os lados que se opõem aos ângulos congruentes. Por exemplo, quem se opõe ao ângulo, esse ângulo aqui, que é um dos dois triângulos? No pequeno, o lado de 9 e no grandão, o lado de 12. Então, eu posso escrever que 9 está para 12, assim como. Quem se opõe a esse aqui no triângulo? Não tenho. Vou para esse aqui. Quem se opõe a esse aqui no triângulo pequeno? O professor pergunta, eu não posso ir para o triângulo grandão? Não. Eu comecei aqui no 9, que é do triângulo pequeno, e fui para o 12 do triângulo grandão. Agora eu vou para esse pequenininho aqui, o homólogo desse. É CE, assim como CE, está para quem? O que se opõe a esse aqui. O que se opõe a esse no triângulo é o CE mais 4. Que é o lado desse triângulo grandão. Bom, aqui agora é só multiplicar em cruz que eu vou ter 9C mais 36 é igual a 12C. Então, eu tenho aqui 12 menos 9, 3C igual a 36. Professor, mas quando não tinha que ter no negativo, gente, essa parte a gente já viu. Fazer um negócio desse aí é bico. Se você quiser passar o 12 para cá para ele mudar para negativo e o 36 para lá para mudar negativo, multiplicar tudo por menos 1, o problema é seu, mas aqui está certo. 3, vai dar 3CE igual a 36, CE igual a 36 sobre 3. Ué, C igual a 12? Se C igual a 12, é só colocar aqui. E o que ele quer saber aqui? CB, 12 mais 4. CB igual a 16. E CE que a gente achou antes até. Quanto vale CE? 12. Fim do problema. Tranquilo esse? Tranquilo. Bom, pessoal, tenho mais um exercício aqui para vocês, que ele me dá dois triângulos pequenos e esse segmento aqui são contínuos. Esse aqui é a continuação desse e esse aqui é a continuação desse. Ou seja, esse ângulo aqui é oposto pelo vértice desse ângulo aqui. Então, nesses dois triângulos aqui, nesse um pouco maior e esse um pouco menor, eu já tenho dois ângulos congruentes. O que mais? Olha aqui, ele me diz que AE é paralela a CD. Então, esses dois lados são paralelos, cortados por transversais. Então, esse ângulo aqui e esse aqui, teorema do Zorro, e esse aqui, são alternos internos. Alternos porque cada um deles está do lado da reta transversal, e internos porque são interiores às retas paralelas. E do mesmo motivo, esse aqui, com 3, ele é alterno interno desse outro aqui. Isso quer dizer o quê? Que os
Dois triângulos têm três ângulos congruentes, então eles são semelhantes. Agora nós temos que fazer a proporcionalidade dos lados homólogos. Primeiro temos que encontrar os lados homólogos, que são aqueles que se opõem aos ângulos congruentes. O que isso significa? Vamos pegar os ângulos congruentes. Esse ângulo aqui é congruente a esse. Então, no triângulo pequeno, quem é o lado que se opõe a esse triângulo aqui, a esse ângulo aqui? É esse lado AE aqui, 1,6. Está para. Bom, eu peguei o oposto desse ângulo no pequenininho, vou pegar o oposto desse ângulo no grandão. Está para y, parece um menos y, mas não tem esse menos não. Está para y, assim como. Vou pegar um outro ângulo agora, esse de 3 aqui e 3 aqui. O oposto de 3 nesse aqui é 2, o lado homólogo 2. E o oposto de 3 aqui é o 6. Então, nós vamos encontrar agora o valor de y. 2y igual 6 vezes 1,6, 9,6. Então, y igual 9,6 sobre 2, 4,8. Bom, encontramos o y 4,8. Agora preciso achar o x. O x é o oposto do ângulo com dois tracinhos aqui. Então, eu vou pegar desse triângulo pequeno, vou pegar o x, está para. Quem é o oposto dos dois tracinhos no outro? 6. Não. Está aqui, ó. 4,5. X está para 4,5. Assim como. Vamos pegar um que tenha 2 aqui. O y já sei quanto é. Quanto é que vale o y? 4,8. Então, vou pegar um que eu já achei aqui. 1,6. De novo, 1,6, eu ia por 6. Está para 4,8. São os lados homólogos. Então, eu tenho que x igual 1,6 vezes 4,5 dividido por 4,8. Corto, dá 3 embaixo, 1 em cima. 4,5 dividido por 3 dá 1,5. Então, x igual a 1,5. Acabou o problema. Professor, eu não entendi uma parte. Qual parte que você não entendeu? Depois eu falo. Tá bom, então chega. Bom, pessoal, esse exercício aqui, ele é tranquilo também. Que é, de novo, da gravatinha, oposto pelo vértice, etc. Só que é o seguinte, ó. Para ter triângulos semelhantes, eu tenho que ter os três ângulos congruentes. E aqui ele só me dá que esse ângulo aqui é congruente a esse. Bom, mas ele dando isso, eu tenho o seguinte. Duas retas cortadas por uma transversal determinam ângulos opostos pelo ângulos alternos internos. Esses são alternos internos semelhantes. De novo, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam os ângulos alternos internos congruentes. Mas você não disse que eles são paralelos. Calma, vou falar o contrário. Duas retas, que eu não sei se são paralelas, determinam ângulos alternos internos. Se determinam ângulos alternos internos, são paralelos. Então, essa é paralela a essa. Então, já sei que, se elas são paralelas, esses alternos internos são congruentes. Esses daqui Professor, como é que você sabe quem é o alterno interno? Teorema do Zorro, aqui os erros. O biquinho é igual. Aqui. Biquinho. E aqui? Esse aí não precisa, professor. Ele é oposto pelo vértice, mas já tem dois, não precisa do terceiro. Muito bem, aluno impertinente. Mas eu tenho o terceiro, vou marcar o terceiro. É proibido? Não é. Então, tudo bem. E agora, eu tenho os ângulos congruentes. É encontrar os lados homólogos. Por exemplo, quem é o lado oposto a esse ângulo de 3 aqui? 4. Então, 4 está para... Quem é o oposto do ângulo de 3? 8. 4 está para 8. Assim como...
Quem é o oposto do ângulo de 2? É o x. E o ângulo de 2 aqui é o 4. Então, x sobre 4. Aqui eu posso simplificar por 1 e por 2. 2 vezes 1 vezes 4, 4 sobre 2, 2. X igual a 2. Bom, se eu já achei o x igual a 2, o y vou deixar para casa? Não, vou fazer. Vou deixar para vocês pensarem um átimo. Pronto, pensaram. Vocês encontraram que o y é o oposto do 1. Então, o oposto do 1 aqui é y, está para... Quem é o oposto do 1 aqui? 4, não, 6. Y está para 6, assim como o oposto de 1 aqui é o x, que vale 2. 2 está para... O oposto do que tem 2 é o 4. Eu falei isso direitinho do jeito que me sopraram aqui. Então fica 6 vezes 2, 12, dividido por 4, 3. Y igual a 3. Em suma, pessoal, depois que vocês encontraram os triângulos semelhantes, encontrar os lados proporcionais é relativamente fácil. Bom, pessoal, tem um exercício interessante agora aqui. Interessante, mas manjadíssimo. Ele já apareceu como prédio, como... Aqui no caso é um prédio. Um prédio com 48 metros de altura, tá ele aqui. Ele projeta no chão uma sombra de 10 metros. No mesmo momento do dia, um prédio com 18 metros de altura projeta uma sombra de x. Ele quer saber qual é o valor de x dessa sombra. Esse exercício aqui, a gente vai resolver com uma certa facilidade. Mas era um problema, por exemplo, no Egito Antigo, que os caras soubessem a altura da pirâmide. Porque para medir a altura da pirâmide, a pirâmide, como todos sabem, ela tem uma base maior do que o... Então, quando o cara vai subindo aqui, se ele pode medir esse lado aqui, mas a altura é complicado. O que fez Tales quando chegou no Egito? Falou, isso daí é moleza. É só medir a sombra, o tamanho da sombra, que no mesmo instante eu coloco uma varetinha no chão e meço a sombra dessa vareta. Sombrinha S1. Eu sei o tamanho da sombra e sei o tamanho da vareta, faço a proporção entre os ângulos e encontro o tamanho da pirâmide. É a mesma coisa que nós vamos fazer com o edifício aqui. Ô, professor, não entendi, o senhor falou rápido demais. É tranquilo, depois que eu fizer o exercício, você vai entender que dá para fazer com pirâmide. Professor, pois não, que dúvida. Dá para fazer com pirâmide? Dá. Então dá para fazer com viaduto? Claro que dá. Dá para fazer, chega, dá para fazer com qualquer coisa que seja sombra no mesmo horário. No mesmo horário. O cara fala, eu medi o horário às meio-dia e de noite não tinha sombra, como é que eu faço? Você tem que medir no mesmo horário a sombra e o tamanho o tamanho das duas sombras. No caso aqui é tranquilo. Por quê? Porque você tem as duas sombras no mesmo horário. Por exemplo, a sombra do grandão. Quais são os triângulos que são semelhantes aqui? Este aqui, eu vou sair da frente aqui. Este aqui é semelhante a esse aqui. Por quê? Porque as sombras são paralelas. Esse lado aqui é paralelo a esse. Por que é paralelo? Porque o raio solar, aqui o Sol. O raio solar, o Sol está a uma distância suficiente para lançar raios paralelos. Eles são exatamente paralelos? Não, mas são quase 99,99% paralelos. Então, se isso é paralelo a isso, eu tenho aquele velho coisa de Tales, velha afirmação de Tales, esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a e esse ângulo aqui é 90 graus para os dois. Então, esses três lados são congruentes, esses três ângulos são congruentes. Professor, por que o senhor falou que esse ângulo é congruente a esse? Olha assim, ó.
Isso aqui, eu digo que são paralelos porque os raios de sol são paralelos. Aqui eu estou pegando dois raios de sol que tangenciam a altura dos prédios. E aí o que acontece aqui? Se eles são paralelos, eles determinam ângulos correspondentes de mesma medida, que são esses daqui, e esses dois de mesma medida. Também são congruentes. E aí eu fico com a congruência dos ângulos e posso descobrir a proporcionalidade entre os lados homólogos. Quem são os lados homólogos aqui? Vamos pegar do pequenininho. Pequenininho, primeiro, o que é homólogo, oposto ao ângulo que tem um risquinho. É isso aqui. Quanto que é isso aqui? É x, certo? X está para... Quem é o grandão aqui? Que é o oposto desse grandão de 1 aqui? 10. Assim como. Veja, eu peguei o oposto do pequenininho com 1 e o oposto do pequenininho com 10. X está para 10. Assim como o que está o oposto do 2, a altura do prédio. 18. O professor não sabe ler, então ele sopra. 18 está para o grandão. Quanto vale o grandão? 48, certo? Aí eu tenho que x igual a 180 sobre 48. 18 vezes 10. Que é igual... Deixa eu ver se um passarinho me conta quanto dá isso. O quê? Metros. Encontramos o que? A sombra do pequeno. O que mais que a gente precisa encontrar? Nada? Era isso que ele queria. Então os senhores podem fazer o seguinte: quando vocês forem para o Egito, e os caras não souberem, por exemplo, vocês estão numa excursão no Egito, chega perto de uma pirâmide daquela, a uma certa hora do dia. Aí o que acontece? Os caras falam: nossa, que pirâmide alta, quantos metros terão essas pirâmides? Fala, essa daqui, por exemplo? Sim, essa. Fala, essa daqui deve ter, vamos ver, mede aqui a sombra dela. Mas para que você vai fazer isso? Mede a sombra. O cara que já é seu amigo, já veio no navio com você tomando uísque, então ele vai medir. Tem uma trena, por coincidência, o cara que vai para o Egito, ele leva uma trena no bolso, geralmente. Então ele tem uma trena, ele pega e mede a trena, mede lá o tamanho da sombra. Aí você pega e põe a sua bengala, se você for velho que nem eu, põe a bengala no chão, ele mede a altura da bengala e o tamanho da sombra. Aí ele fala: a sombra da pirâmide está para a sombra da bengala, assim como o tamanho da pirâmide que eu não sei está para o tamanho da bengala que eu sei. Ele só não sabe o tamanho da pirâmide. Aí ele calcula, todos os curiosos vão falar: oh, porque ele vai conseguir um tamanho aproximado. Por que eu estou contando essa história? Porque vai cair no Enem desse ano, em vez de prédio, eles vão colocar a pirâmide. Vai por mim, estude. Não fica de bobeira assistindo o jogo do Palmeiras. Estude.